O mal que nós humanos fazemos ao nosso meio ambiente é inegável. Mesmo com as ações e campanhas de conscientização que vêm ganhando adeptos e surtindo efeito, o homem é especialista em perturbar e, aos poucos, acabar com a vida na Terra. Entre os peixes, existem algumas espécies que possuem uma incrível capacidade de adaptação ao novo ambiente e são consideradas as mais invasoras do mundo. O site da Mother Nature Network apresentou uma lista de 10 espécies de peixes que estão entre os 100 animais mais invasivos do mundo. Curta e inscreva-se no canal. Estamos postando um vídeo por dia e você será bem-vindo para aprender algo novo, todos os dias. 10. Peixe-gato ambulante. Comum no Sudeste Asiático, o peixe-gato vive em água doce e respira ar. Essa espécie, por si só, já é capaz de se deslocar entre diferentes ambientes. Como o nome indica, o bagre ambulante, com cauda e barbatanas, caminha em terra firme para chegar a outros lagos ou lagoas. O bagre também é fácil de se adaptar a outros ambientes, pois possui uma grande variedade de opções de cardápio, além de uma fome insaciável. Pode comer desde pequenos moluscos e peixes até plantas e algas. Portanto, este peixe não tem problemas para sobreviver nos ambientes onde é introduzido. O bagre pode causar grandes danos à economia, porém, não representa uma ameaça tão grande para as espécies nativas e a possibilidade de superpopulação. Isso porque existem algumas variedades de aves que são predadoras naturais do bagre, exercendo um importante controle sobre a quantidade de peixes desta espécie. 9. Carpa comum. A carpa é uma das espécies mais influenciadas pela ação humana. Eles foram concebidos para serem domesticados e criados em cativeiro, mas, acidentalmente ou deliberadamente ilegalmente, acabaram sendo introduzidos em ambientes naturais ao redor do mundo. De qualquer forma, a carpa é um dos animais mais contraditórios que existem e ao mesmo tempo em que oferece riscos a diversos ambientes naturais, essa espécie está ameaçada de extinção. E tudo isso é resultado da ação humana. Em relação ao risco de extinção da carpa, o que acontece é que os humanos estavam preocupados com a capacidade de destruição e a intensa reprodução dessa espécie. Para tentar evitar que o problema se espalhe, foram desenvolvidas formas erradas de controle. Uma foi a solução de pegar milhões de espécimes de carpa e fazê-los fertilizar com um tipo mortal de vírus do herpes, bem como modificá-los geneticamente para produzir apenas descendentes do sexo masculino. Escusado será dizer que não está funcionando, certo? Essas atitudes provavelmente foram tomadas por desespero quando os humanos se depararam com os problemas que a carpa poderia causar. E de fato causa, pois, entre os danos apresentados, esse peixe se alimenta de sedimentos que estão localizados no fundo dos habitats, matando a vegetação aquática que serve de alimento para outras espécies, como os patos. 8. Peixe-mosquito. O nome deste peixe vem de duas situações diferentes. Uma é que seu tamanho é reduzido e a outra, e principal, é que se alimenta de larvas de mosquito. Aí você se pergunta, como um peixe que se alimenta de mosquitos pode ser prejudicial? Bem, a mesma sensação maravilhosa que você provavelmente teve ao ler isso também teve os russos de Sochi, quando viram a malária sendo erradicada com a ajuda dos peixinhos. E também uma grande parte da população mundial, que viu o que aconteceu na Rússia e decidiu espalhar o peixe-mosquito pelo planeta. E o erro foi grande. O problema é que, de fato, o peixe-mosquito não se alimenta apenas de larvas de mosquito e nem sobrevive se esse for o único tipo de alimento disponível para ele. As demais espécies que servem de alimento para os pequenos peixes são espécies boas e essenciais para o ecossistema. E a fome é inversamente proporcional ao tamanho desses peixes, então eles acabam competindo com alguns moradores nativos do habitat em que vivem. Eles ainda são encrenqueiros e acabam machucando e até matando outros peixes menores na luta pela sobrevivência. Na maioria dos locais onde foi introduzido, o peixe-mosquito mostrou-se menos eficaz no combate às larvas do mosquito do que as espécies nativas. E essas outras espécies acabaram sendo prejudicadas pelo peixe-mosquito, diminuindo o controle dos insetos. Em outras palavras, os problemas causados pelo peixe-mosquito são muito maiores do que os benefícios, em alguns casos, até favorecem em vez de inibir a proliferação de mosquitos. 7. Perca do Nilo. Esta espécie monstruosa de peixe não é apenas grande em tamanho. Em 1962, quando foi introduzido no Lago Vitória, os danos causados pela perca do Nilo assumiram proporções absurdas, influenciando não só o lago, mas todo o ecossistema do local. Toda a catástrofe causada pela perca do Nilo começou, claro, com sua introdução em Vitória, pois, aos poucos, o peixe foi dizimando toda a população de outras espécies que viviam no lago. Isso porque se alimenta de vários tipos de animais aquáticos, incluindo outros peixes, até mesmo da mesma espécie, e à medida que se desenvolve, o apetite de se aumenta e o tamanho das criaturas de que se alimenta também aumenta. Além disso, a reprodução é muito fácil.
Nenhum único organismo poderia sobreviver à superpopulação de perca do Nilo. Ao mesmo tempo, as fêmeas liberam 16 milhões, você leu certo, em 16 milhões, de ovos. Escusado será dizer que não demorou muito para o animal tomar conta do lago. Estima-se que na década de 1980, cerca de 300 espécies do lago já estavam totalmente extintas. Com essa ação extremamente impactante, as consequências não ficariam apenas no lago. As comunidades pesqueiras e a vegetação ao redor do Lago Vitória também foram afetadas pela mudança abrupta no ambiente subaquático. Isso porque a carne do poleiro é mais gordurosa do que a do peixe nativo, de modo que, para vendê-los, os pescadores, em vez de deixá-los secar ao sol, tiveram que queimá-los com fogo. Esse fogo foi feito com muita madeira retirada da região, o que causou desmatamento nas matas locais e aniquilação de muitas das espécies que nelas viviam. 6. Truta marrom. A truta marrom é uma espécie nativa da Europa, Ásia Ocidental e Norte da África, mas hoje em dia pode ser encontrada em todas as partes do mundo. Seus riscos para o habitat aquático vêm de sua competição com outras espécies de trutas e peixes nativos. Quando não há disputa com outros tipos de trutas, já há evidências de que eles estão relacionados e se reproduzem, o que pode mascarar a genética nativa da espécie local. A sua difusão global foi fruto de um movimento comercial da aquicultura que teve início em meados do século XIX na Europa, em que se descobriu o seu potencial para a agricultura e a pesca. Originalmente, a truta marrom é uma espécie de água doce, no entanto, é fácil de se adaptar ao ambiente salgado. Existem algumas medidas de conservação que têm tido efeito no controle da população de trutas castanhas. Entre essas medidas estão as restrições impostas ao cultivo e introdução da espécie em outros ambientes. 5. Truta arco-íris. A truta arco-íris é muito semelhante à truta marrom, não apenas em termos de aparência física, mas também pelos danos que pode causar. A competição com outras espécies e a capacidade de se relacionar com outros tipos de trutas são alguns dos problemas que este peixe pode causar. No caso de disputas com outras espécies, algumas já chegaram à beira da extinção devido à introdução da truta arco-íris em seu habitat natural, como, entre outras, no caso da truta dourada. A espécie arco-íris se alimenta de pequenos invertebrados, e como pode se reproduzir com facilidade, impacta a população de invertebrados e outras espécies que se alimentam deles. Além disso, a truta arco-íris tem uma incidência fácil da doença do redemoinho, causada por um parasita, que costumava afetar apenas elas, mas agora pode prejudicar outros tipos de peixes, incluindo o salmão. Esta espécie é nativa do oeste dos Estados Unidos, mas, assim como seu primo marrom, já pode ser encontrada em todo o mundo. 4. Axigã. O axigã é um peixe amado pelos pescadores, mas causa muitos problemas onde quer que seja colocado. Eles também podem levar espécies nativas à extinção à medida que prevalecem e se alimentam de outros peixes. Além disso, o largemouth bass se alimenta de pequenos pássaros e anfíbios, então esta espécie é responsável por declínios significativos nas populações de alguns sapos e salamandras na Califórnia e Arizona, Estados Unidos. O axigã tem a boca larga, e sua força característica, que o faz prevalecer sobre as mais variadas espécies, é o mesmo ponto que atrai os pescadores esportivos. O anzol de um largemouth bass na linha é emocionante e o peixe não desiste da luta facilmente. 3. Tilápia moçambicana. A tilápia moçambicana também pode diminuir a população de algumas espécies. Para a aquicultura, é um peixe muito procurado, sendo um dos mais escolhidos para a criação em cativeiro. A fêmea gera várias ninhadas por estação e é muito protetora de seus filhotes, mantendo a proliferação. Além disso, esta espécie se adapta facilmente a diferentes temperaturas, variando de menos de 10 a mais de 37 graus Celsius. A sua introdução em novos habitats, propositadamente ou acidentalmente, pode causar problemas, pois este peixe alimenta-se de qualquer tipo de planta e pequenos peixes. O registro de um exemplar dessa espécie no condado de Dade, em Miami, Estados Unidos, leva especialistas a acreditar que em breve esse tipo de tilápia se estabelecerá no Parque Nacional Everglades e terá um impacto terrível na vida selvagem nativa da região. Para combater os problemas causados pela tilápia moçambicana, alguns criadores estão substituindo-a pela tilápia do Nilo, que não influencia negativamente o ecossistema. 2. Cabeça de serpente. Este peixe é uma espécie muito intrigante. Seus danos são tão prejudiciais ao meio ambiente que, desde 2002, é ilegal possuir um espécime vivo de cabeça de cobra nos Estados Unidos. Eles são originários da África e da Ásia, mas têm uma vasta população nos Estados Unidos, principalmente as espécies do norte, a foto, que possuem mais indivíduos espalhados do que as outras 3 categorias existentes. Peixes snakear estão no topo na cadeia alimentar e podem causar declínio em qualquer ambiente em que sejam introduzidos. Alimentam-se de outros peixes, crustáceos, aves e até pequenos mamíferos.
Mas como eles se alimentam dessa maneira? Sanaquiades são capazes de migrar cerca de 400 metros de um lago para outro, em busca de um novo ambiente, e podem sobreviver cerca de 4 dias fora da água. É definitivamente um dos peixes mais repugnantes e problemáticos desta lista, pois é capaz de superar qualquer espécie nativa. Além dos poderes fora d'água e de ser o predador de várias espécies, esses peixes são mais agressivos do que o habitual durante as épocas de reprodução. Eles são até capazes de morder humanos se sentirem uma ameaça ao seu ninho. 1. Peixe-leão. Sem dúvida, o peixe-leão é uma espécie que, apenas por sua aparência, já seria capaz de afugentar qualquer predador ou presa. Ainda assim, eles têm um apetite insaciável e suas longas barbatanas têm pontas venenosas. Isso, somado ao baixo número de predadores e a capacidade de comer qualquer coisa que entre em sua boca, faz do peixe-leão uma das espécies invasoras mais agressivas do mundo. Onde quer que apareçam, esses peixes ameaçam a biodiversidade e os ecossistemas que habitam. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, as populações desse animal continuarão a crescer e causar problemas. A agência alerta que não é possível eliminar essas populações de forma convencional e é praticamente impossível erradicá-las uma vez que se instalem em algum lugar. O problema causado pelo peixe-leão pode se tornar tão grave no futuro que existem algumas soluções sendo investigadas para tentar controlar ou reduzir as populações desta espécie. Uma delas seria incentivar o consumo do peixe-leão em restaurantes, como iguaria, e outra seria treinar tubarões para se tornarem predadores da espécie. Eles poderiam comer o peixe-leão sem correr riscos, pois são imunes ao veneno quando se alimentam dessa espécie. Os tubarões ainda não o reconhecem como presa, mas o reconheceriam com treinamento adequado. Existem 9 espécies diferentes de peixe-leão e todas são originárias da região do Indo-Pacífico. 2 espécies de aquários foram libertadas deliberadamente ou acidentalmente e estabeleceram-se na costa leste dos Estados Unidos. De lá, eles se espalharam para o norte e para a América do Sul. O que você acha desses peixes? Você viu algum? Diga-me nos comentários abaixo. Curta e se inscreva no canal para receber conteúdos novinhos todos os dias e confira o vídeo sugerido.